Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é quinta-feira, a primeira quinta-feira do tempo comum. E a alegria para nós nos reunirmos, como eu gosto sempre de recordar, a quinta-feira é um dia muito especial, um dia de adoração, é um dia que nós recordamos a Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia e quando ele também instituiu o sacerdócio e o mandamento novo. Jesus, com a Eucaristia, ele decidiu por estar conosco, por permanecer conosco, para nos alimentar, para nos fortalecer a cada dia. E é por isso, então, que nós nos alegramos em celebrar a quinta-feira que é o dia de adoração. E eu quero convidar você para que nós possamos hoje, com a igreja, meditarmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, os versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelho: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecimento, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Muito bem, meu irmão, nós acabamos de escutar esta narração de Jesus que cura um leproso. A cura de um leproso é o título desta perícope. Quem queria ser curado era o leproso. E quem quer precisa buscar. E é por isso que aquele leproso, então, foi ao encontro do Senhor, se ajoelhou diante dele, num ato de humildade, num ato de reconhecimento, num ato também de se colocar pequeno diante do Senhor, na confiança de que Jesus podia fazer a cura dele. Por quê, meu irmão? Veja, os leprosos, naqueles tempos, e até bem pouco tempo atrás também, os leprosos eram colocados em lugares separados. Eles não podiam viver em meio à sociedade, nas ruas, nas estradas. Eles tinham que viver separados, porque eles eram leprosos e a lepra era contagiosa. Muitos dos leprosos andavam com um sino no pescoço, porque aonde eles chegavam, as pessoas se retiravam, porque o sino
denunciava que ali estava um leproso, que poderia ser prejudicial à saúde dos outros, não é? Então, Jesus deixou que o leproso se aproximasse. Talvez o próprio leproso tenha quebrado os protocolos e tenha se aproximado. Então, como eu disse, quem quer precisa buscar. E o leproso, ele buscou o Senhor. Mas olha, é importante aqui a gente ressaltar, né? Que ele dizia assim, olha, aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos, se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, para que Jesus pudesse esticar a mão e tocar naquele homem, a distância seria a distância de um braço, né? Quer dizer, o leproso estava muito próximo do Senhor. E é por isso, então, Jesus o alcançou, porque ele estava próximo. Tocou nele e disse, eu quero que você fique curado, então fique, não é? Então fique. E o leproso não se conteve diante da admoestação que Jesus havia dito para ele. Não vai espalhar isso para os outros. E ele foi, a primeira coisa que ele saiu dali, ele não se conteve e ele foi, espalhou por todo lugar, de tal forma que Jesus não podia entrar numa cidade que as pessoas vinham todas ao encontro dele. Então, irmão, a exemplo daquele leproso, estamos nós com alguma enfermidade? Qual é a lepra que tem acometido sobre nós? Qual é a lepra que tem nos mantido afastado do próprio Deus, afastado das pessoas? A maior lepra é o pecado. O pecado nos faz nos afastarmos de Deus. O pecado nos faz nos afastarmos dos irmãos, nos afastarmos da igreja. Aquele leproso, ele no momento que ele mais precisava, ele foi ao encontro do Senhor. Como eu disse, rompendo os protocolos, rompendo as recomendações, rompendo até mesmo a lei, ele foi até Jesus. E nós, com o nosso pecado, Jesus também quer estender as mãos sobre nós e nos curar. Curar na alma, curar no profundo do nosso ser. E como que Jesus, ele cura as lepras pecaminosas da nossa vida? Com a confissão, com a Eucaristia, com a sua palavra. E nós, muitas vezes, irmãos, ficamos distante porque nós estamos afastados da verdade, afastados da graça. Então nós nos mantemos distantes do Senhor e com isso o Senhor não nos alcança. E muitas vezes, então, nós ficamos reclamando porque não somos curados, porque não somos tocados. E sabe por quê? Porque estamos distantes dele. Então, meu querido irmão, a reclamação no lugar da humildade. Tem até uma musiquinha que eu estava ouvindo que diz assim: é muito mimimi e pouca Ave Maria, quem busca a santidade vive sempre na alegria. É muito mimimi e pouca Ave Maria, se essa gente rezasse não reclamava da vida. E assim, a gente reclama e não reza, não se aproxima do Senhor, não permite que Ele nos alcance.
Então, os leprosos não podiam ficar misturados com outras pessoas. A lepra os separava. O pecado também nos separa. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a graça de Deus seja bloqueada em nossa vida. Por isso, a nossa oração: Senhor, dá-me um coração humilde, dá-me um coração puro, dá-me um coração semelhante ao teu, dá-me a coragem, Senhor, de buscar em Ti a cura das minhas feridas, da carne, da alma e do espírito, para que nós não fiquemos reclamando, mas que nós fiquemos em oração, rezando, nos aproximando do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei. É muito mimimi e pouca Ave Maria. Se essa gente rezasse, não reclamava da vida. É muito mimimi e pouca Ave Maria. Quem busca a santidade vive sempre na alegria.